Irmãos, nesse vídeo eu quero deixar uma pergunta para vocês, é claro, uma pergunta que eu já fiz em outros vídeos, mas vai aparecer aqui nesse vídeo com mais precisão e também vai aparecer outros argumentos interessantíssimos. Mas antes de tudo isso, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Tinham dois homens, estudantes da palavra de Deus. Os dois eram estudantes, os dois esperavam a vida do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus. Os dois homens estudavam as Escrituras. Os dois tinham plena certeza do que ensinava era correto. Só que um estava disposto a mudar de opinião, não importa quantas vezes ele tenha ensinado para a igreja. Não importa que ele ensinou isso com convicção e que ele vendeu mensagens e DVDs e que ele vendeu a palavra de Deus. Se fosse mostrado para ele essas coisas, ele mudaria tudo isso, reconheceria a verdade, ensinaria a verdade. Ele cria 100% no que ele estava ensinando, mas se fosse provado para ele, ele mudaria a opinião. O outro não estava aberto, de modo algum, a mudar de opinião. Aliás, o que os outros irmãos vão pensar de mim? Uma série de vídeos ensinando uma coisa e agora eu vou estar ensinando outra. Não, é melhor encontrar argumentos para basear no que eu estou ensinando. Primeira pergunta, qual desses dois homens receberiam mais revelação do Senhor? Segunda pergunta, qual desses dois homens ensinariam com mais precisão a igreja? Terceira pergunta, qual desses dois homens agradariam mais a Deus? Você vai ter que se colocar em um desses dois homens. E também, se você não assistiu os vídeos, é bom você assistir os vídeos anteriores, eu vou deixar os vídeos no final do vídeo e também tentar pôr os links na descrição. Se bem que essa nova opção que o YouTube disponibilizou, ela aparece em qualquer celular, iPad, em qualquer computador, aquela telinha para indicar os vídeos, tá bom? Eu vou tentar deixar tudo no final do vídeo. A pergunta, ela é a seguinte, eu tenho que remontar o contexto. Qualquer pessoa vai entender a pergunta, qualquer pessoa vai entender o contexto. Se a minha pergunta tiver algum erro, vocês podem escrever e eu quero analisar qual é o erro da pergunta, porque às vezes a gente faz algumas perguntas e nessas perguntas existem erros. Ou será que toda pergunta que você faz ela é perfeita? No meio dessas perguntas imperfeitas pode ter uma pergunta boa e eu vou explicar para vocês o que é uma pergunta boa nesse contexto aqui do assunto. Uma pergunta boa para pré-tribulacionista e para pós-tribulacionista, ela é uma pergunta na qual não pode ter várias outras perguntas para confundir as pessoas. Eu não posso fazer 10 perguntas para você. Eu estou te saturando, eu estou te confundindo, eu estou criando um campo de força. Ninguém vai querer responder tudo isso. Então eu faço uma pergunta, é claro que essa pergunta pode gerar outras perguntas, mas tem que ser uma pergunta inicial, tem que ser uma pergunta na qual ela está desprovida do efeito pré-tribulacionismo ou do efeito pós-tribulacionismo. É claro que se a pergunta for feita por um pré-tribulacionista ou por um pós-tribulacionista, ela pode estar construída na mentalidade de um ou de outro. Mas uma pergunta boa é uma pergunta na qual ela é aberta para ambos os grupos. Porque um pós-tribulacionista pode olhar a pergunta feita por um pós-tribulacionista e dizer, não faz sentido essa pergunta. Eu, como um pré-tribulacionista, responderia essa pergunta. Então a pergunta ela pode ter sido mal feita, mal colocada, então ela deve ser refeita, reajustada, ou ela deve ser eliminada, porque a pergunta não faz sentido. E pode ocorrer que eu faça uma pergunta para você baseada numa mentalidade pós. Então um pré-tribulacionista não vai compreender. Ou eu faço uma pergunta para você baseada na mentalidade pré, e o pós-tribulacionista vai olhar e vai falar, peraí, não faz nem sentido o que ele está perguntando. Porque a pergunta já foi construída na mentalidade pré, não serve para pós. Então é uma pergunta, tem que ser uma pergunta na qual você usa os argumentos das pessoas. Essa pergunta que eu vou fazer para vocês é uma pergunta construída em argumentos pré-tribulacionistas, em argumentos pós-tribulacionistas. Então todos vão poder entender. Basicamente eu vou pegar um argumento pré com outro argumento pré, e esses dois argumentos se encontram na linha pós também, e aí eu vou cruzar esses argumentos. E aí vocês vão ter que ver qual seria a resposta do pré-tribulacionismo e qual seria a resposta do pós. Essa pergunta ela é muito mais interessante se você entender o vídeo anterior. Pelo menos o vídeo anterior, não precisa assistir 2, 3, 4 vídeos para entender essa pergunta, mas pelo menos o vídeo anterior. Na verdade, o vídeo anterior vai puxar mais um. Então tem 2 videozinhos aí de 10 minutos para você entender com precisão
o efeito da pergunta. A pergunta é a seguinte: alguns dizem que Paulo pregava o arrebatamento iminente. Por exemplo, o pastor Jefferson Neto falou com todas as palavras que Paulo pregava o arrebatamento iminente. Leu 1 Tessalonicenses capítulo 4 e destacou aquele texto: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Se disse nós, os que ficarmos vivos, conclui-se que Paulo pregava o arrebatamento iminente, esperava Cristo na sua época, ensinava a igreja a esperar Cristo na sua época. Então, tem que entender lá o texto, o contexto e ver o que tinha no coração do apóstolo Paulo, porque em outros textos ele se coloca entre os mortos também. Então, o que a gente tem que conhecer? Parece contradição, né? Uma hora o apóstolo Paulo se coloca entre os vivos, outra hora entre os mortos. Então parece contradição, mas a gente tem que entender a estrutura mental do apóstolo Paulo, e ele permite que a gente entenda isso através de outros textos, de outras cartas, de outras profecias. Então vamos pegar algumas coisas importantes. Todos sabem que o general Tito cercou Jerusalém no ano 70 com 3 legiões de exércitos. Essas legiões são coisas importantíssimas vocês compreenderem quem eram elas. O pastor Nathan Rufino foi que deu luz para mim nesse assunto. A partir dali eu comecei a pesquisar. Então algumas coisas a gente vai pegando, né, até de pessoas que a gente não concorda com alguns pontos. O pastor Nathan Rufino falou disso, eu fiquei impressionado. Então seria bom você compreender isso, mas o que eu quero destacar é que no ano 70 Jerusalém, o santuário foi destruído. E isso era baseado numa profecia de Daniel 9, que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Esse argumento, isso que eu falei, isso se encontra na linha pré e na linha pós, certo? Todos concordam. Mas também tem aquele outro argumento que o anticristo virá contra Jerusalém. Tem vários textos, não é? Ezequiel 38, ali tem Gog da terra de Magog. E lá, como eu expliquei em vários vídeos, Gog é chamado de príncipe que lidera nações. Ele está liderando nações. Ele é príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. E tem várias outras nações com eles. Eles estão indo contra Jerusalém. Interessante, não é? E ali Deus está falando, quando chega no verso 16, 17, aí Deus fala assim, o Espírito Santo fala: eu não falei, Gog, pelos meus servos, os profetas, profetizando por vários anos que te traria contra a minha terra? Então, essas profecias que Deus fala que traria Gog contra a terra de Jerusalém, tem que se encontrar nos profetas. Aí é um tema interessantíssimo. Onde que se encontram essas profecias? Se o Espírito está falando que profetizou por vários profetas, por vários anos, a gente tem que encontrar isso nas Escrituras. E isso se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, Gog, ele é um príncipe que está vindo no futuro contra Jerusalém. É um príncipe que lidera nações. O único personagem na Bíblia que lidera nações é o chifre pequeno, de Daniel 7. Ele lidera nações e ele é o chifre pequeno, é o homem do pecado, é aquele que faz guerra contra o povo santo durante tempo, tempos e metade de um tempo, e depois vem um ancião de dias, depois de tempo, tempos e metade de um tempo, faz justiça aos seus santos, aniquila o poder daquele chifre pequeno e estabelece o seu reino. Então, irmãos, pense nisso. O pré-tribulacionismo ensina que a igreja vai ser arrebatada para os céus para ficar nas bodas do Cordeiro 7 anos. Porque eles falam que não tem sentido a igreja ser arrebatada após a grande tribulação e depois voltar. É arrebatada aos ares e depois volta. Eles não sabem o que acontece quando a igreja vai para os ares. Por que eles não sabem isso? Então, como eles não sabem isso, eles ficam fazendo essa brincadeira, que a igreja vai subir e voltar. Não faz sentido isso, ela tem que subir e fazer alguma coisa no céu, que seria as bodas do Cordeiro. Então, os que ficarem na grande tribulação e que se converterem a Cristo, eles vão ficar sem bodas, porque depois de 7 anos acabou as bodas. Não é verdade? Bom, então eles falam que a igreja vai ser arrebatada. Aí o anticristo, ele vai contra Jerusalém. E aí vai se cumprir a última semana, que foi uma proposta de Deus somente para os judeus incrédulos. E que todo o conflito vai acontecer ali. Então vai restar a última semana, a igreja foi arrebatada, vai restar a última semana, e o anticristo vai começar ali a juntar as nações, e ele vai liderar elas contra Jerusalém. Na metade da semana é onde vai começar a grande tribulação, porque é ali que ele faz guerra contra os santos. Depois de tempo, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 13, que está em paralelo com Daniel 7,
Apocalipse 13 fala que foi dado poder para ele sobre povos, línguas e nações durante 42 meses. É o mesmo que 1260 dias, é o mesmo que 3 tempos e meio. E está em paralelo Apocalipse 13 com Daniel 7. Tem vários outros paralelos aí, mas para resumir. Então olha só, eu estou reconstruindo o contexto para vocês entenderem a pergunta. E são argumentos válidos e que se encontram no pré-tribulacionismo e no pós. Acontece o seguinte: Paulo sabia que Jerusalém tinha que ser destruída e o santuário também. Jesus mesmo disse, ali pertinho, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E que seria dia de vingança, eles seriam cativos, seriam espalhados por todas as nações e cairiam à espada. Lá em Ezequiel 38, diz que o anticristo vai contra uma terra nas quais as pessoas foram juntadas das nações. Uma terra que se recuperou da espada. Olha só, a restauração da nação de Israel, conforme Jesus disse em Lucas 21, que eles iriam ser dispersos, iriam cair a espada e não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Todo pré-tribulacionista concorda com isso. Até aqui está perfeito. Agora imagine o apóstolo Paulo pregando o arrebatamento iminente e crendo que Jesus viria àquela época. Jerusalém estava de pé. O santuário estava de pé. Suponhamos que Jesus viesse no tempo de Paulo, ou até alguns anos depois, não importa. Suponhamos que ele viesse. O que iria acontecer? Quando Jesus viesse arrebatar a igreja, ela iria para os ares e iria ter 7 anos de bodas. Então iriam ter somente mais 7 anos na terra. O que teria que acontecer em menos de 3 anos e meio? 4 coisas teriam que acontecer após o arrebatamento da igreja. Primeiro, Jerusalém iria ser destruída. Segundo, o santuário iria ser destruído. Terceiro, eles iriam cair à espada. Quarto, muitos deles iriam ser cativos para todas as nações. 4 pontos teriam que acontecer. Aí tem mais alguns pontos. Quinto ponto, Jerusalém teria que ser reconstruído. Sexto, o santuário teria que estar de pé. Sétimo, o anticristo teria que juntar as nações para ir contra uma cidade na qual teria valor para ele. Uma cidade toda destruída, um santuário todo destruído, uma terra abandonada não tem valor nenhum para o anticristo. Ele quer ir contra um povo que está obedecendo a Deus, que seria, no caso, os judeus que ficarem na grande tribulação e se converterem com a pregação dos 144 mil. Irmãos, tudo isso teria que acontecer em menos de 3 anos e meio. E entendeu? A igreja arrebatada. Jesus veio iminentemente, secretamente, como Paulo pregou, a igreja foi arrebatada, se inicia a última semana, os últimos 7 anos. Então, vamos lá, destrói o santuário, destrói Jerusalém, o povo cai à espada. 4 ponto, eles são cativos para as nações. 5, a terra tem que ser recuperada de tudo isso, reconstruída. 6, o santuário tem que ser reconstruído. 7, o anticristo tem que juntar todo mundo ali para ir contra Jerusalém. Tudo isso em menos de 3 anos e meio, porque na metade da semana ele começa a quebrar as alianças, faz cessar o sacrifício contínuo e o que acontece? Começa a perseguir os santos. Tudo isso teria que acontecer em menos de 3 anos e meio. Todos esses eventos. O apóstolo Paulo não lia Ezequiel 38, 39? O apóstolo Paulo não lia Isaías 10, Isaías 11? O apóstolo Paulo não olhava para os pés da estátua? Não olhava para os chifres? Porque a ira de Deus, a ira futura que ele profetiza, bom, arrebatamento iminente e uma ira futura, não faz sentido, teria que ser uma ira iminente. A ira de Deus recai sobre os pés da estátua. Bom, teria barro e ferro formando 10 nações na época de Paulo? Para o anticristo vir e derrubar 3 chifres? Vamos levar agora a visão para os chifres? Porque nos pés da estátua está o tempo do fim. Nos 10 chifres da besta está o tempo do fim. Isso estava se formando no tempo do apóstolo Paulo?